Para que você possa dimensionar seus desenhos aplicando as técnicas de cotagem de modo correto, sem muito sofrimento, eu vou te dar várias razões para você assistir esse vídeo. Então, você que quer aprofundar seus conhecimentos nessa área, não saia daí, pois nossa aula de cotagem já está começando. Seja muito bem-vindo ao canal Desenho Técnico Digital, o canal que te ajuda a desmistificar os segredos do desenho técnico de uma maneira muito simples e descomplicada. Eu sou o Flávio Damasceno, professor de desenho técnico e especialista em projetos mecânico e arquitetônico. E o papo de hoje é como colocarmos as dimensões dos desenhos técnicos para reproduzi-los de modo correto. Se observarmos as formas e detalhes dessa peça, eu te pergunto, será que já conseguiríamos construí-la com precisão? Muita gente acha que somente utilizando o desenho tridimensional conseguiremos reproduzi-lo fielmente, com todas as medidas. O conhecimento da forma, apesar de muito importante, não é suficiente para a execução de um objeto. E para a execução de qualquer tipo de objeto, nós precisamos de informações como tamanho, ou seja, as dimensões exatas do objeto, de cada uma das suas partes. No desenho técnico, as dimensões devem ser indicadas sob a forma de medidas que recebe o nome de cotagem. Mas então, o que seria a cotagem? Para indicar as medidas de um desenho técnico, o desenhista deve seguir normas técnicas da BNT. Eu já fiz um vídeo sobre as normas da BNT aqui neste canal, então assista lá caso você queira ampliar seus conhecimentos sobre as principais normas de desenho técnico. Eu vou deixar o link no final desse vídeo para que você possa então assistir. No caso da aula de hoje, a norma que se refere à cotagem é a NBR 10126. Para a execução de uma peça a partir de um desenho técnico, é preciso interpretar corretamente as medidas indicadas. E se a interpretação, nesse caso, for realizada de maneira errada, a peça também sairá errada, podendo então causar grandes prejuízos no processo de fabricação. É por isso que nessa aula de hoje nós iremos conhecer as regras básicas de cotagem de desenho técnico, começando pela interpretação de cotas básicas em modelos simples, e aos poucos vamos aprofundando o conhecimento pelo estudo de peças mais complexas. Você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal, clique aqui embaixo para se inscrever, porque a gente posta semanalmente vídeos que irá auxiliá-lo no melhor entendimento do desenho técnico. Então, se inscrevendo aqui no canal, você vai sempre ficar por dentro das novidades e fazer com que seus desenhos técnicos e projetos sejam elaborados de forma mais correta e mais simples possível. Como indicamos a medida de uma peça no desenho técnico mecânico? Bom, no desenho técnico mecânico, a unidade de medida é o milímetro e devemos apenas escrever a medida sem indicação do símbolo mm. Por exemplo, se uma peça tem 60 mm de comprimento, no desenho dessa peça aparecerá apenas o número 60, ficando subentendido que se trata de 60 mm. No desenho arquitetônico, a unidade de medida pode ser o centímetro ou o metro, e nesse caso também não devemos informar com a indicação do símbolo cm para centímetro ou m para metro. Nesse exemplo podemos observar que a medida externa da parede de uma casa mede 22 metros de comprimento. Então no desenho irá aparecer somente o valor 22, ficando subentendido que o valor se refere a 22 metros. Então, onde deve vir a informação da unidade de medida adotada no desenho? Essa informação sobre a unidade de medida deve vir na legenda da folha, conforme podemos observar nesse exemplo. Olha, assim fica muito mais fácil interpretar tanto o desenho mecânico e o desenho arquitetônico cotado. Mas para isso necessitamos saber 3 elementos básicos que são os elementos de cotagem, tais como a cota ou valor numérico, a linha de cota e a linha auxiliar. Nesse exemplo, podemos ver que as cotas são os números que indicam as medidas na peça. Aqui podemos ver que as medidas básicas dessa peça, ou seja, comprimento, largura e altura, são indicados pelos valores 60, 10 e 40, respectivamente. O próximo elemento de cotagem é a linha de cota, que são linhas estreitas contínuas com setas ou traços oblíquos nas extremidades e devem ser paralelas ao contorno do elemento, cuja dimensão define. E por último, as linhas de chamada ou linhas auxiliares, que também compõem os elementos de cotagem. São linhas contínuas estreitas, normalmente perpendiculares à linha de cota e que têm origem no elemento a cotar.
Mas será que existe uma regra que mostra de uma forma geral como fazer a cotagem em diversas situações? Bom, nesse caso devemos falar sobre as regras gerais de cotagem. Os elementos de cotagem aparecem dispostos no desenho técnico segundo as características das peças, mas como essas variam muito, não existe uma regra fixa de cotagem. Mas quem executa o desenho técnico deve basear nas regras gerais para aplicar as cotas de modo que elas não prejudiquem a clareza ou o entendimento do desenho. Nós podemos aprender naturalmente essas regras à medida que vamos analisando os desenhos e ganhando cada vez mais prática e conhecimento. Assim, não há necessidade de decorar ou tentar memorizar as regras de cotagem. Quando a linha de cota está na posição horizontal, a cota deve ser indicada acima e paralelamente à linha de cota, e os algarismos devem estar centralizados a uma pequena distância da linha de cota. Quando a linha de cota está na posição vertical, a cota também irá aparecer do lado esquerdo e paralelo à linha de cota. Mas também a cota pode estar perpendicular à linha de cota, interrompendo-a. Numa outra situação, quando a linha de cota está inclinada, a cota deve acompanhar a inclinação para facilitar a leitura. Ou então é representada na posição horizontal, interrompendo a linha de cota. Em outras palavras, podemos dizer que as linhas de cota devem estar sempre em posições que permitam a leitura das medidas sem que seja necessário mudar a posição da folha de papel. Aqui podemos observar que essa peça foi desenhada numa folha 3, onde as cotas estão sempre acima da linha de cota, tanto na posição horizontal como na posição vertical da folha. Conforme podemos observar, os dois rebaixos apresentados nessa peça, somente um deles está com a cota de largura e altura. Assim, então, podemos concluir que no desenho técnico não se repete cota sem necessidade. Neste outro exemplo, podemos observar que a vista que transmite a ideia mais clara da forma do rebaixo é a vista frontal. E por isso a cotagem do rebaixo é feita justamente nela. Então a cotagem deve ser sempre indicada nas vistas onde os elementos aparecem melhor representados. Já o furo vem representado por linha tracejada na vista frontal. Então, nesse caso, devemos cotá-lo na vista superior, pois nessa vista a forma circular fica mais visível. Sempre que possível, devemos evitar a cotagem de elementos representados por linhas tracejadas. No desenho técnico, as cotas devem ser localizadas sem que sejam cortadas ou separadas por qualquer outro tipo de linha. Nos exemplos mostrados até agora, as cotas eram representadas sobre as linhas de cota ou interrompendo as linhas de cota. No mesmo desenho, os dois modos de escrever sobre a linha de cota ou interrompendo a linha de cota não devem ser misturados. E além disso, as cotas devem ser representadas em tamanho que torne facilmente legíveis tanto o desenho original quanto qualquer tipo de reprodução. Existem diversos símbolos que podem ser utilizados como limite da linha de cota, tais como a seta preenchida, a seta aberta, a seta não preenchida, o traço oblíquo e o ponto. As setas devem ser utilizadas internamente às linhas auxiliares, mas quando a cota não couber entre as linhas auxiliares, pode-se colocar as setas externamente. Na cotagem, existem alguns símbolos que devem ser usados em ocasiões especiais, tais como o diâmetro, que assemelha-se a um zero cortado ao meio, deve sempre ser utilizado antes do valor da cota, e nesse caso, é claro, representa o diâmetro de uma superfície circular. O raio, que é indicado, a simbologia utilizada é um R maiúsculo e deve ser indicado antes também do valor da cota, para indicar o raio de um arco ou de um círculo. O quadrado, que também, quando utilizado junto com a cota, indica que a superfície ela é quadrada e as linhas cruzadas nas regiões cotada reforçam esse entendimento do formato geométrico retangular. E por último, o raio ou diâmetro esféricos, que devem ser utilizados com o símbolo S maiúsculo, seguido da letra R maiúscula, ou o sinal do diâmetro mais o valor da cota da esfera. Nesse exemplo que estamos mostrando, o diâmetro esférico é de 25 milímetros. Além das regras gerais de cotagem, precisamos conhecer os métodos de cotagem. Nesse caso, precisamos saber qual a função da peça ou o processo de fabricação, os métodos de controle de qualidade que serão aplicados.
Uma peça nunca deverá ser considerada isoladamente. Ela sempre faz parte de um conjunto no qual desempenha uma determinada função. Toda peça deve ser executada segundo um determinado processo tecnológico de fabricação e torne sua produção a mais econômica possível. Para que o resultado seja alcançado, as peças devem ser controladas durante o processo de fabricação e no processo final de execução. Assim é possível garantir uma correspondência entre o produto acabado e o desenho técnico. Então, o que a funcionalidade, a fabricação e o controle têm a ver com a cotagem? Esses três fatores interferem diretamente no método de cotagem, quer dizer, na maneira de cotar o desenho técnico. Levando em conta a função da peça, sua execução e a sua verificação, as cotas podem ser funcionais, não funcionais e auxiliares. As cotas funcionais indicam a forma, a grandeza e a posição de partes essenciais para o funcionamento da peça. Nesse exemplo, a cota 4 é considerada funcional porque está relacionada com a cota do furo onde esse pino vai se encaixar. Na execução de uma peça, essa cota deve ser rigorosamente respeitada para não comprometer o funcionamento do conjunto. Já a cota 8 é um exemplo de uma cota não funcional. Aqui podemos ver que essa cota é uma cota auxiliar, que representa a soma entre a cota 10, que é uma cota funcional, e a cota 2, que é uma cota não funcional. A forma geométrica da peça é também muito importante na determinação da cotagem. Fica mais fácil fazer a cotagem de uma peça se pudermos imaginá-la decomposta em suas formas elementares. Então, veja esse exemplo. Observe que uma peça resulta de uma retirada de formas geométricas já conhecidas. A decomposição dessa peça em sólidos básicos põe em destaque as formas geométricas positiva e negativa, ou seja, os elementos que permanecem são os positivos e os elementos que serão retirados durante o processo de fabricação são os negativos. Mostra também o tamanho e a posição relativa de cada elemento da peça. Olha só, pessoal, eu liberei uma lista de exercícios com questões especiais que pode ser baixado no link na descrição que está aqui abaixo desse canal. Para você que quer fazer seus desenhos técnicos e projetos de forma mais correta e profissional. Então, você que quer ficar antenado nesse e em outros vídeos sobre desenho técnico, eu peço que você se inscreva nesse canal e deixe aquele like, compartilhe com seus colegas. Faça isso e tenha acesso a diversas aulas e materiais exclusivos sobre desenho técnico. Para executar uma peça, nós precisamos das dimensões básicas, ou seja, o comprimento, a largura e a altura. Nesse exemplo, a cota da altura aparece na vista frontal, a do comprimento na vista superior e a da largura na vista lateral esquerda. Se medirmos uma peça na escala, podemos observar as seguintes dimensões: comprimento 60 mm, altura igual a 60 mm e largura igual a 20 mm. Conforme podemos observar, o símbolo de milímetro não foi escrito do lado das cotas. Isso pode ocorrer quando for adotado outra unidade de medida que não seja o milímetro, e nesse caso, o símbolo correspondente deve vir ao lado de cada cota. Existe mais de uma maneira de cotar o mesmo desenho. Conforme podemos observar aqui, a pessoa que executa o desenho técnico deve escolher, de acordo com as características geométricas da peça, a disposição das cotas que permite identificar, da melhor maneira possível, as dimensões da peça. Agora, quem lê e interpreta o desenho deve ser capaz de associar cada cota à dimensão que ela representa. E aí, gostou? Esse vídeo faz parte de uma das aulas sobre cotagem. Espero que você tenha entendido esta aula sobre cotagem básica das peças. Agora, se você quer saber como fazer a cotagem de peças com elementos ou entender outras normas para desenho, clica nos vídeos que vão aparecer aqui do lado. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui embaixo. Deixa aquele like poderoso. A gente se vê no próximo vídeo. Uma ótima semana a todos. Até mais.